Olá, religadas e religados! O Religa é para você que se sente sozinho na própria igreja. É para você que é chamado de causa perdida ou herege. O Religa é para os deslocados e os desigrejados, para os oprimidos e desamparados. O Religa é para o diferente e que, por ser diferente, é gente como a gente. É um espaço de acolhimento onde você pode não apenas sentar à mesa, mas fazer parte dela. O Religa é um espaço onde seus questionamentos não são apagados ou ignorados, mas incentivados. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Religa, um evangelho na diversidade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do Religa. E hoje, nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre família comercial de margarina. E eu quero convidar agora, nesse momento, o Roy. Ele vai fazer nossa oração inicial e depois eu faço uma breve introdução ao assunto e a gente começa as nossas discussões acerca desse tema, tá bom? Roy, fica à vontade. Assim como estamos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelas tão infinitas bênçãos que o Senhor nos concedeu durante essa semana, que agora, ao estudarmos um pouco mais sobre esse tema tão importante para os nossos dias, tão fundamental para a nossa sociedade, que o Senhor possa estar nos dirigindo, nos guiando, nos colocando palavras na nossa boca, porque Tu és o Deus de todo poder, de toda a honra e toda a glória. Então tudo que foi falado aqui, nesse exato momento, seja para exaltar a Sua obra e exaltar o Seu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, como eu já tinha dito no começo, hoje estudaremos sobre a família. E a família, ela existe desde sempre. Mas a família como conhecemos hoje, a chamada família contemporânea, passou por diversas transformações ao longo dos anos. A família é uma instituição social e, como tal, muda conforme a sociedade e a cultura. Ela muda no tempo, conforme as transformações sociais, econômicas e composição das próprias populações. Ela tem mudança também no espaço, dentro da sociedade, é como bem define a psicóloga da USP, chamada Belinda Mandelbaum. Nos estudos sociais, podemos reconhecer ao longo da história o modelo de família pré-moderna, a família moderna e também a família contemporânea, que estamos vivendo na atualidade. Na família pré-moderna, por exemplo, essa família era composta por um conjunto extenso de membros da família: pais, mães, avós, filhos. Era uma família essencialmente patriarcal, onde a mãe tinha uma figura apenas de reprodutora dentro desse núcleo familiar. E esse era também um recorte daquela sociedade, que era toda manifesta nesse tipo de contribuição, né, social. Na nossa atualidade, a família se desenha de outras maneiras, de diversas formas, mas na revista que estudamos essa semana, vimos o reforço da família de margarina, composta por pai, mãe e filhos. E também o endosso dessa ilusão de família feliz, família perfeita. É sobre isso que discutiremos hoje, neste episódio do Religa. Eu gostaria de abrir nesse momento a oportunidade para você que deseja comentar sobre o que estudamos na lição Quebrando o Silêncio dessa semana, onde vimos alguns conceitos serem levantados aqui, né, no assunto de família. E a revista, ela inicia ali, trazendo algumas informações sobre a família perfeita, né, como eu tinha dito. A família que ela pode ser, né, como um comercial de margarina. Esse é um incentivo que, de alguma forma, eles trazem, né? E eles trazem alguns pontos que as famílias precisariam executar ao longo das suas vivências, né? Como praticar a comunicação, a escuta, o apoio mútuo e várias outras
outros pontos para se tornarem assim essa família feliz, essa família de margarina. Então eu gostaria de ouvir agora vocês que estão aí, quem tiver com a mão levantada. Ai, gente, machuca. Fiquem à vontade para a gente discutir o tema. Deixa eu olhar aqui para levantar as mãos. Então, vou começar. Sou Jonathan do canal Gay Adventista. E acho que a gente tem que começar a pensar essa questão da família que é apresentada dentro da igreja a partir do sistema patriarcal, né? Acho que é quase impossível a gente entender que uma família vai ser feliz dentro desse sistema de dominação que é apresentado quando a mulher é subjugada dentro desse sistema, onde a submissão é prioridade. E aí, dentro dessa hierarquia que a igreja começa a apresentar do que é família, bota os filhos como sendo inferior, coloca o filho como inferior, a mãe fica sobre os cuidados do pai. E bota, não sei se vocês já viram a questão da imagem como uns guarda-chuvas, ou mesmo quando eles apresentam como duas alianças, uma sobre a outra também, botando uma aliança maior em cima e outra menor embaixo, como se a mulher tivesse a obrigação de sustentar emocionalmente o marido, ou que só sobre ela é a responsabilidade do cuidado dos filhos e tira toda a responsabilidade paternal, sabe? Então, como que essa família vai ser feliz? Ou quando a gente vai lá e resgata aqueles versículos lá de que a mulher sábia edifica seu lar e deixa a responsabilidade novamente educacional e emocional toda sobre a mulher. E aí? Adianta elencar 10 razões dentro de uma página de revista para a família ser feliz, de se construir, ou mesmo dentro desse sistema desse ano que tudo está falando sobre família dentro da igreja, onde todos os modelos familiares não correspondem à realidade das famílias dentro da igreja. Porque quando a gente está falando de famílias que são lideradas, né, por um homem, que é o que é apresentado nessa revista, e tem o suporte da mulher, a gente vê a realidade brasileira de que 70% das lares são compostos por mulheres liderando suas famílias. O que eu estou trabalhando dentro da igreja é efetivo e é correspondente, ou simplesmente parece ser um recorte da realidade do nosso povo? Ela está sendo relevante ao que a gente tem dentro da nossa igreja de modelo familiar? A gente não tem. A gente não tem esse recorte e esse material acaba não atendendo a gente. Ele não atende porque, além disso, ela projeta sobre a prole um ideal que é impossível de se conquistar, de se existir, porque os filhos têm que chegar dentro da igreja e ficar fazendo tal método dentro da igreja. Olha, você vai levar, você corta tudo dele de um sábado. E tem esse exemplo, né, dentro da revista do família menos regras é um caos, e família mais regras muito rigorosas aí que causam outra coisa lá. E não tem como, não tem um diálogo. Embora eles apresentem de que tenha que haver diálogo, quando a gente hierarquiza as relações familiares, não tem como. Porque o pai vai dar a decisão final sobre a educação, né? Embora ele não participe dessa educação. E aí, como que a gente vai ficar dentro disso, dentro da realidade da igreja? Quando a gente vai lá e olha, você tem que tirar tudo do seu filho de sábado, porque sábado é o dia do Senhor. Na igreja você vai dar um bonequinho do nosso amiguinho para ele brincar, porque se ele brincar com um Batman dentro da igreja, você está invocando um momento de não santificação para a vida da sua criança ali. Caramba, sabe? Não, porque você tem que dar aquela bibliazinha para ele rabiscar dentro da igreja, dentro de sábado, porque ele não pode nem gritar, é impossível. Mas vai ser essa família que vai fazer e cumprir esse protocolo que vai se tornar um referencial dentro da igreja, e talvez ela vai estar um caco também.
porque tá tendo que exercer e dedicar tanta força para performar uma família feliz, que quando essa família passa por uma crise, a igreja é a primeira a apontar, porque mesmo ela seguindo o protocolo, ela não atendeu essa expectativa. E é essa família margarina que vai ser o que os 10 dias de oração desse ano quis apresentar. É a mesma família que está sendo estimulada dentro do livro do Impacto Esperança do ano passado, acho que Esperança para a Família, que foi o nome do livro. Esse é o método que a gente vai ficar aceitando sem questionar nada, porque a gente vale lembrar também que tanto Quebrando o Silêncio quanto os 10 dias de oração, embora sejam mundial, o Quebrando o Silêncio é só da divisão, mas embora o 10 dias de oração seja mundial, ele é feito por cada campus. Cada campus vai atender sua necessidade, e eles não atendem a necessidade daqui. Tanto que não atendem, porque outra coisa que eu gostaria de apresentar aqui é o seguinte: o Quebrando o Silêncio tem sua importância para dentro da família, mas ele acaba alimentando um ciclo de violência também. Porque a partir do momento de que eu posso me divorciar, mas eu não posso me casar de novo, você está impedindo que essa pessoa, de alguma forma, possa ter uma família saudável daqui para frente. Ou entrar em um relacionamento saudável. Embora ela venha ali e fala, saia de um relacionamento abusivo. Rompa com isso, mas você tem que romper anulando outra parte da sua identidade. Então, de qualquer forma, essa família não vai ser boa. Nem para a pessoa que já está constituindo a família, nem para o integrante dessa família. Porque se a gente for botar um elemento LGBTQIA+, acabou. Porque isso vai ser considerado a ruína da família ainda. E aí, como que a gente vai pensar essas relações de família perfeita quando isso é no lar de um pastor, de que segue todo o protocolo? Como que é a culpa que esse pastor e essa esposa de pastor vão gerenciar? Porque dentro do sistema adventista, ou dentro daquele ministério de reorientação, né, é o que estimula a cuidar de pessoas que, entre aspas, dizem que sofrem de AMS, né, que é atração pelo mesmo sexo, que fala que você tem que recorrer a um casal heterossexual para construir a sua heterossexualidade sadia. Como que a gente vai lidar com isso quando é o exemplo da família perfeita, que é o pastor e a esposa de pastor, que às vezes vivencia isso? Como que a gente lida com isso? São coisas que a gente tem que questionar, não para julgar. A gente tem que questionar para a gente entender as nossas realidades dentro do espaço religioso e criar um ambiente saudável de discussão para a gente repensar as relações familiares. Maravilhoso, John. Isso mesmo. É interessante aqui que a gente vê quase que uma lista, né? Na revista, ele traz aí vários pontos, como se fosse uma lista de fato de checks que a gente tem que fazer para criar esse ambiente familiar que seja saudável. Óbvio, seria importantíssimo que todo mundo de fato tivesse uma família onde a comunicação fosse aberta, onde a comunicação fluísse e fosse plena, mas a gente sabe que na realidade não acontece. Como você bem falou, né? Nas famílias, como a igreja costuma trazer esse reforço, né, imaginário, essa família não representa nem a metade da população brasileira. No último IBGE apontou que não chega nem a metade das famílias brasileiras essa composição pai, mãe e filhos. A grande maioria ou é composta por mães solos, né? Ou muitas vezes essa família é desenhada por avós ou avó que cuida do seu neto e assim sucessivamente. Então a gente vê que essa família margarina é só de fato um imaginário e um ideal. Ela não representa de fato a nossa sociedade que é tão plural. E ainda tem a questão, né, que é mais atual, do pessoal LGBT, né, que hoje já formam famílias sob outro desenho, né, sob outra estrutura, que não papai, mamãe e filhinhos. Então a gente também não pode esquecer disso, né? A partir do momento em que a sociedade está se referindo a um objeto social que é a família,
a gente tem que entender que ela avança, que ela se modifica ao longo dos séculos e ao longo da história também, né? E se modifica também de acordo com as culturas. Ainda hoje, na nossa atualidade, existem culturas que têm a família, a estrutura de família totalmente diferente dessa nossa cultura aqui, brasileira, né, ocidental. Eu vou passar a palavra nesse momento ao Roy, para que ele dê continuidade aí ao nosso diálogo de hoje. Boa tarde, eu sou o Roy, sou professor, historiador também. E então, como os meus colegas aqui estavam discutindo sobre o conceito de família, a gente tem que lembrar que a história do Brasil em si, a questão da família nunca foi essa questão tradicional. Pelo contrário, quando os portugueses aqui chegaram, eles se misturaram e acabaram adotando práticas de famílias que os povos nativos, os povos originários do Brasil tinham. Ou seja, a questão da poligamia era uma delas. Tanto uma mulher poderia ter vários parceiros, como um homem poderia ter várias parceiras, né? Algumas localidades regionais ali do Brasil, né? Alguns grupos indígenas do Brasil, cada um era responsável por uma formação de família, um conceito de família diferente. E aí os portugueses, eles chegaram aqui e foram se adaptando conforme foi aparecendo, né? Aí entra a grande vilã da história, que é a religião, porque com medo dessa influência dita pela religião dominante na época, pecaminosa, né, onde já se viu uma mulher com vários homens e um homem com várias mulheres. Isso era uma prática que Deus não agradava, então a gente tem que acabar com isso. Então vamos trazer o seguinte: primeiro, para acabar com essa prática, e segundo, para limpar o sangue, para o sangue europeu não se misturar com o povo daqui, né, com o povo que já estava aqui, que era dono da terra. Então vamos trazer para cá uma leva de pessoas, e quando eles tragam essa leva de pessoas, eles esquecem que havia aqui também a questão do estupro, que sempre existiu no Brasil. Quantas mulheres, não apenas indígenas, como as portuguesas que vieram para cá, foram estupradas, e como não havia os meios anticoncepcionais, as crianças nasciam. E muitas vezes essas mulheres tinham que ir à frente do seu seio familiar comandar este lugar, né? Fora que quando o homem saía ali para conquistar novos territórios, para massacrar os povos indígenas, para trazer escravos e assim por diante, eram essas mulheres que tomavam conta do seio familiar, de toda a estrutura familiar. Então dizer que o Brasil sempre foi formado pela família tradicional, pai, mãe e as crianças, é uma questão muito mentirosa. É você não conhecer a sua própria história, a sua própria identidade, e esquecer que dentro dessa identidade existe muito abuso, né? Existe muita maldade inserida também ali por parte da sociedade patriarcal e a sociedade religiosa da época, que vem suprimir, né? Enxugar ali a liberdade de consciência e de razão e liberdade de escolha individual de cada um, né? E fora o desrespeito com as outras culturas que estavam aqui muito antes do europeu vir para cá, né? Então tem toda essa gama. E quando eu lembro toda essa situação, me vem à cabeça a ideia de depois, durante assim a Segunda Guerra, para o final da Segunda Guerra, já indo para a Guerra Fria, essa ideia norte-americana, estadunidense, da família que vai ali, né, usufruir de papai, mamãe, filhos, o vovô e a vovó no máximo, né? E ali eles vão servir um grande peru, né, estilo americano, né? Norte-americano. Então ele vai servir ali, criando a ideia de que família era aquilo, né? A família que está na mesa, sentado, comendo, que Deus iria abençoar. Muitas vezes os desenhos dessa época tinham Jesus do lado abençoando a família, porque a família ideal era essa. Porque a família ideal era norte-americana. Então a gente vai importar isso, né? Aí você vê isso sendo colocado, por exemplo, em seriados da época, igual a Lucy,
é um símbolo, né, dessa questão, onde se mostra o patriarcado norte-americano sendo escancarado ali. Temos a feiticeira também, apesar desses dois símbolos hoje serem contraditórios em algumas questões, né, por outros tipos de pensamento, mas quando a gente olha tudo isso, a gente olha essa imagem da família sendo explorada dessa forma, e isso tentando ser incorporado para o Brasil, que a realidade é totalmente diferente, né? É uma questão muito absurda. E a sociedade, o ser humano, ele muda. A sociedade que nós vivemos ali quando os homens estavam no início dos primórdios, que estavam descobrindo ali o fogo, a escrita, como que utilizar a terra, é diferente da sociedade que está hoje, né? Não tem como você colocar duas coisas e falar tudo era igual, porque não era. Porque lá no passado, lá atrás, havia poligamia, hoje que a Constituição, inclusive brasileira, proíbe, né? Existiam outras formas de relacionamento, outros tipos de família que se entrelaçava entre elas, igual as famílias reais europeias, né? Que um primo casava com outro primo e virava aquela confusão genética que acabou criando algumas anomalias aí genéticas ao decorrer das linhagens reais aí da Europa e outras coisas mais. Então, assim, você querer colocar tudo isso numa caixinha, querer utilizar desse conceito e falar, família é isso? Desculpa, mas você tem que estudar um pouco mais de história, né? Você tem que entender principalmente a história do seu país, na realidade que você vive. Você não... Posso apostar com você que dentro da sua família já existiu a não família tradicional. Pode ter certeza que uma mulher chefiou a sua família durante um período aí do passado distante. Pode ter certeza, principalmente no Brasil, em que a questão histórica familiar ela é muito apagada, principalmente nos últimos anos, por causa desse movimento fundamentalista, ultraconservador que tem afetado nossa sociedade, que tenta apagar a nossa identidade lá atrás, né? E nós não somos igual que está na imagem da imagem aqui da capa, né, da questão familiar, gente branca parecendo europeu. Primeiro de tudo, nós somos latino-americanos. Você pode ver que o europeu vai chamar a gente de latino, o estadunidense vai chamar a gente de latino, o canadense vai chamar a gente de latino, a gente é latino-americano. Esquece, desculpa, no momento que você pisou aqui, que você teve os seus filhos, você teve sua descendência aqui, se misturou com a mistura que já tinha aqui, desculpa, mas você deixou de ser europeu há muito tempo atrás. E se você quiser saber mais sobre esse negócio de identidade latino-americana, tem Veias Abertas também, do Galino, tem Bacurau, que é um ótimo filme para explicar o que é esse negócio de identidade latino-americana, que vale muito a pena assistir também. Então, assim, você tira a questão do Brasil e coloca uma questão americana de novo. E a questão das regras que eles colocam aqui, tipo, a família menos regras é uma confusão, caos e bagunça. Será? A pessoa viveu numa família assim pra saber? A pessoa viveu, conheceu pessoas, fez estudo de caso? Família mais regras muito rígidas, crescimento individual sufocado? Será também? A gente está deixando um senso comum, um senso popular, não científico, trinchando nossas fileiras. É só você olhar umas décadas atrás, as famílias hippies. Os pais eram hippies, era aquela questão paz e amor, era uma questão contato com a natureza, não se tinha regras rígidas, e os filhos cresceram pessoas boas também. Alguns cresceram pessoas más, porque isso depende da pessoa, depende da estrutura familiar local. Não é uma questão latada que você vai estar lá e falar assim, não, funciona, é assim que tem que fazer. Não. Aí você quer colocar, inclusive, argumentos bíblicos, que quando você vai estudar a história da formação da Bíblia, estudar ali toda a questão, você esquece e tira todos os textos. Você esquece, por exemplo,
que dentro dos 3 patriarcas judaicos, apenas um teve casamento monogâmico, que foi Isaac e Rebeca. Abraão teve uma concubina, Agar, que virou uma confusão. Só pelo caso de ele ter uma concubina, criou uma guerra feroz ali entre aqueles 2 filhos dele, né? Até próprio Isaac e Rebeca tinham conflitos familiares. Esaú e Jacó é outro exemplo. E Jacó não teve 1 ou 2, teve 4 mulheres. 4! E aí você quer me colocar que a Bíblia fala do casamento tradicional desde sempre? Desculpa, mas você não tá lendo a Bíblia certa. Desculpa, mas você não tá. Você está esquecendo que, por exemplo, o profeta Samuel nasceu de uma família que o cara tinha 2 esposas também. Você esqueceu do grande Salomão, que teve 1000 mulheres. Você esqueceu que o Salomão era filho de Davi. E o que o Davi fez? Além de ele ter várias mulheres, ainda olhou do outro que só tinha uma, foi lá e matou o outro porque queria ter a mulher do outro. Então, assim, desculpa, mas você não está lendo a Bíblia certa. Você não está lendo a Bíblia com os olhares críticos que ela merece também ser lida. E é os olhares críticos que aumentam a sua fé nela. Porque, como diz Deuteronômio, que Deus colocou o povo dele para ser cabeça e não cauda. É para você pensar com a cacholinha que ele colocou aí para funcionar. Então, assim, se eu tenho que falar uma coisa hoje, é que a gente tem que ter um pensamento mais crítico, mais seletivo e, inclusive, analisar tudo que vier à nossa mão, qualquer material. Não é isso que quer dizer que você vai abalar a sua fé. Sua fé só é abalada se ela for fraca. E ela só é fraca se você só colocar o que os outros dizem e parar e não colocar o que você pensa, o que você acredita. Né? A maior libertação é quando você coloca o seu conhecimento em prática. Né? Já dizia o querido mestre Paulo Freire que a educação é libertadora. Né? Que a educação ela vem para libertar o ser humano. A educação ela só consegue a sua ápice quando ela não apenas se torna libertadora, quando o oprimido, em vez de ser opressor, ele se torna também um agente libertador. Então, o foco hoje sempre deve ser uma educação que nos aproxima dessa libertação, que só é causada através do conhecimento em Jesus Cristo. Só isso. O conhecimento cristão só acontece com isso. Quando você entende o que é o cristianismo, o que é Jesus Cristo, o papel dele no mundo, só assim. E você vê que Jesus também não veio de uma família tradicional, porque segundo tradição, José fora casado uma vez, ficou viúvo e depois foi com a Maria, né? Ou seja, era o segundo casamento dele. Também não era uma família tradicional, porque Maria era madrasta dos irmãos de Jesus. Mais uma vez, você percebe que essa ideia de família tradicional não existe no pensamento bíblico. E é isso. Maravilhoso, Roy. Eu adoro suas contribuições porque elas são sempre banhadas de história, né? E história sempre foi a minha matéria predileta. Então eu acho sempre importante, né, a gente fazer esse resgate do conhecimento aí da história para que a gente possa entender algumas questões, principalmente as questões que a gente traz aqui no Religa, que são sempre tão fundamentais, né? Enquanto você falava aí, que de fato não é a questão da família, se determinada forma de ensino, né, da família ali, ou se tem regras, se é muito regra ou pouco rígidas, né, as regras, que vai dar como resultado isso ou aquilo, como se fosse de fato uma questão matemática, né? Se a família tem poucas regras, vai dar ruim. Se a família tem muitas regras, vai dar ruim. Tem que ter um equilíbrio. É óbvio que eu não quero dizer aqui que não tenha que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, né? Já diz o ditado, tudo demais é sobra, né? Mas, para a gente ver, assim, só uma ilustração que eu vou trazer, eu não sei quantos aqui assistem a série This Is Us, e é uma série, assim, fantástica,
né? Porque eu consigo fazer umas conexões, né? Até porque elas passam no nosso tempo, né? Na nossa atualidade, então eu faço umas conexões muito bacanas com a nossa vivência. E apesar de ser uma série, ela pode trazer muito conteúdo aí pra gente discutir até aqui mesmo, né? E eu estava assistindo outro dia com uma amiga e ela estava falando assim, nossa, Dani, você já reparou como aquela família é perfeita? O Jack, a mãe lá, que eu sempre esqueço o nome da mãe, meu Deus. Ai, que família maravilhosa. E aqueles filhos cheios de trauma, cheios de problema. Se eu tivesse uma família daquela, eu tava feliz, não sei o que, né? Aí eu falei assim, eu parei e olhei assim, Rebeca, isso, obrigada, Stefania. E aí eu parei e olhei, pois é, amiga, para você ver que nem nas famílias que a gente acha que é perfeito, de fato é perfeito. E quando a história vai se desdobrando, a gente vê, né, que é natural, até nas famílias perfeitas, os problemas acontecerem, né, as coisas saírem por outro viés, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, o carinha foi adotado por uma família super amorosa, o Randall, né? Não vai ter nenhum problema. Você vê o Randall cheio de questões, né, pessoais para resolver. E o filho também, o mais velho, também cheio aí de questões com o irmão, com o próprio pai. Não existe, gente, família perfeita, não existe família de margarina, porque até a mais perfeita, né, que a gente possa imaginar, só quem está dentro dela entende os traumas que vivencia ou passou, né? Acho muito bacana, eu indico aí para quem ainda não assistiu, assista This Is Us, tem na Prime, né? E você vai ver e vai se apaixonar por uma série que é uma série da vida real, né? A gente consegue se identificar com muitos personagens ali e você vai chegar com certeza a muitas conclusões acerca do que é a família, né? E eu cada vez eu tenho percebido que ela não tem que ser perfeita mesmo, não. Ela tem que, né, tentar se ajustar, tentar, obviamente, fazer pessoas saudáveis, mas esse ideal de perfeição, ele não existe. Aqui ela vai falar agora pra gente. Oi, gente, deu um probleminha aqui, mas voltei. Tem aqui umas partes da revista que eu tava procurando as referências, né? Só que não tem referência. A pessoa cita autor, por exemplo, Dolores Curran. Mas aí eu fui tentar ver, a referência não achei, porque de acordo com essa pessoa, ela meio que fez um apode indireto. Como é que é o nome dessa autora mesmo, que escreveu o artigo, a Sueli, ela cita a Dolores para dizer que com base que 10 características, ela apresenta 10 características que mostram famílias ajustadas, bem ajustadas. Isso para mim já é meio problemático, assim, é como a Dani falou, né, como se fosse uma lista, né, então assim, pratica a comunicação, check, não sei o que, vem outros, vai até 10. Então são essas 10 características. Aí eu fui tentar ver a referência, não achei. E por acaso, na última página, aí que tem um 180, né, para denúncia contra a mulher. A última página eles dedicam para fazer a propaganda da denúncia de violência, né. É bem interessante, isso também diz muito. Mas, assim, aí apresenta essas características e algumas, para mim, acho que não, assim, dependendo da família, se eu pensar numa família cristã, vamos botar assim, adventista, mas famílias conservadoras, que, por exemplo, na característica 9ª, né, incentivar os filhos para autonomia, né, enquanto pequenos os pais tutelam os filhos, enfim, assumem a direção da vida dos filhos. Mas tem que respeitar o momento em que eles decidem por conta própria. E isso não é uma realidade no meio de muitas famílias conservadoras, por exemplo, né? O Jonathan citou filhos LGBTs, por exemplo, vamos colocar, isso daí se torna até um problema. Esse filho tem autonomia para decidir, como se a sexualidade pudesse ser decidida, entre aspas, assim. Vamos respeitar então a autonomia. Será que essa família respeita a autonomia desse filho? Eu fico pensando nisso.
Tem uma outra questão, valorizam a religião, e as famílias que são de religiões distintas, até mesmo nessa característica, eles falam que membros que têm religiões diferentes têm problemas, né? Então é bom todo mundo ter uma religião só. Enfim, isso para mim também é um problema, porque não é respeitar a autonomia também dos filhos. E se os filhos não quiserem seguir a religião dos pais? Isso se torna um problema, né? Enfim, eu estava pensando também muito em um carinha da sociologia, que é o Durkheim. Ele fala quando ele, olhando para a sociedade moderna em transformação, ele ficava muito aflito. Então ele cunhou a teoria da anomia social. Então, assim, tentando fazer um paralelo aqui, uma forma de tentar aproximar o pensamento do Durkheim, né? Longe de mim, nem estudo muito a filosofia dele, a sociologia. Essas várias famílias que vêm se formando, né? Que não são essas famílias de margarina, muitas vezes são famílias em que é mãe, que é chefe, vamos dizer assim. Filhos que às vezes criam uns aos outros, não tem nem o papel da mãe nem do pai, não tem o papel, enfim, vai sendo os avós que criam tudo. Então ele diria que vive numa espécie de anomia, assim, ou famílias LGBTs que vão formando, vai fugindo daquele padrão que é estabelecido socialmente, mas que vai se dissolvendo, porque a sociedade passa por transformações. E nesse processo de transformação é que ele sugere e cunha esse termo de anomia social. Meio que fica em suspense, a gente vive o tempo todo nisso, eu acho. Nesse suspense de aprovar, não aprovar. Por exemplo, o casamento LGBT, que é uma luta o tempo todo, e que vai ser o tempo todo um objeto de disputa, de aprovação, reprovação, de luta, de defesa ou de proibição. Então, essa família, né, que eles apresentam, nuclear, formada por pai, mãe e filhos, não é realidade em muitas famílias, principalmente cristãs também. Enfim, acho que é pra gente pensar um pouco aqui. Tô fazendo eu tenho esse pensamento bem assim, não muito organizado, eu vou jogando assim pra gente pensar um pouco. Que, enfim, valorizar a religião, buscar autonomia, assim, meio que eles se contradizem, porque ao mesmo tempo que diz, não, todo mundo é bom que todas as famílias tenham a mesma religião, valorize as tradições, mas quem quebra essa tradição, né? Enfim, como que fica respeitada essa autonomia? Aí vai para o aspecto 1, pratica a comunicação e escuta mesmo, ou a comunicação é extremamente violenta e só vem de um lado? Será que há o apoio mútuo para essa pessoa? Eu acho que a Aquila caiu rapidinho. Oi, voltei. Pronto. Colocando essa equação, né, de família menos regras, dá caos, confusão. Então, assim, enfim, é como se tentasse o tempo todo colocar as famílias em caixas, assim. Tem que ser assim, senão o que passa disso é uma violação de regras, é um caos, é uma confusão. E para mim, muitas vezes, a diferença é o que traz a beleza. A autonomia mesmo, ela é muito bonita, mas assim, na prática tem que acontecer, isso é muito no discurso, e enfim, é isso que eu tenho para dizer hoje. Muito bom, Aquila, você trouxe alguns pontos aí para de fato a gente pensar, né, para fazer a gente degustar isso que você está falando. Acho que é muito um exercício de parar e repensar alguns dos pontos que você de fato levantou. Vou convidar o John para falar agora nesse momento. Depois do John é o Roy? Não. Acho que é a Natália e a Stefânia, né? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu conferir aqui. É isso, é o Jonathan, depois a Natália, a Stefânia e depois o Roy. Olá, gente, voltei para a gente continuar esse pensamento
dos modelos familiares para a gente entender que a perspectiva da igreja, ou como ela apresenta a família para a gente, ela não atende nem ao público dela. Vamos pensar nessa perspectiva agora. Tem algum material da igreja? Eu estava fazendo uma busca aqui agora, eu não encontrei. Mas tem algum material da igreja que traz a definição, não traz uma definição de família, porque isso é uma das coisas que eu gostaria de que a gente debatesse. O que é família, né? O que é família para a igreja adventista? Por que eu estou trazendo isso? Porque nenhum desses materiais ela vem falando sobre família e ela aponta um elemento de que é a família e a gente esquece, que é a família uninuclear. Que eles começam a trabalhar esse conceito de família uninuclear, se eu não me engano, quando a pessoa assume o cargo de Ministério da Família e tem que fazer o cálculo de famílias para solicitar material. E eles jogam assim, famílias uninucleares. E famílias uninucleares para a igreja adventista são estudantes universitários ou estudantes de ensino médio que vão morar no internato e congregam em alguma igreja, que você tem que preparar um material para eles, tem que dedicar um material para eles. Só que aí é o que eu gostaria de trazer para vocês. Mas esse material que é feito também não é pensado para essa família uninuclear. Ela vai trazer nesse material uma imposição de família com pai, mãe e prole, o filho, filha, sabe? E acabou. Não vai pensar no indivíduo, ou mesmo pensar o seguinte, que os internatos adventistas é a partir do 6º ano, para quem tem condição. Que a partir desse momento que esse aluno ou aluna vai estar lá, esse estudante vai estar morando dentro de um internato, acabou. A família dele não é mais o pai e a mãe. A família dele vai ser quem ele vai dividir um quarto, dali até ele sair do internato. E aí, a gente pensar que as novas relações familiares mudam para algumas pessoas muito cedo, a igreja não trabalha. E aí, eu não estudei em internato. Eu não conheço muitas pessoas que tenham estudado no internato, né, nessa idade do 6º ano. Mas será como que é apresentado família para essas pessoas? O que é um modelo de família para esse aluno, para esse estudante que foi tirado de casa ainda com 10 anos de idade, 11, para morar no internato, para a família continuar vivendo e ele ser jogado num quarto com alguém que ele nunca nem viu na vida? Que essa pessoa nunca teve contato. E a partir de agora ela vai ter que vivenciar a família. E ela vai ter que aprender a ser feliz de uma forma, sabe o quê? Que o crescimento, agora olha só, esse crescimento individualizado pode ser sufocado. Porque dentro de internato tem regras extremamente rigorosas. E como que esse aluno vai desenvolver a autonomia dele, sendo que ele é tolhido o tempo inteiro? Porque muitas das vezes é também associado que regra é criar disciplina sobre a pessoa. Vai se tornar uma pessoa disciplinada. E não é verdade isso. Muitas das vezes esse aluno não vai ter disciplina. Ele está sendo privado de ter liberdade. E sabe? E a gente tem que começar a pensar sobre isso. Porque essa diversidade que a Daniela trouxe falando da série, a gente só consegue vivenciar quando ela é estimulada, e a gente não estimula e a gente volta. É um material que não fala nem para a metade da igreja, nem 50% da igreja é contemplado com esse modelo de família. E a igreja apresenta um outro conceito, de que em contemplação, né, a família se contempla uma dentro da outra, e dentro de casa você está contemplando o quê? Talvez uma agressão. E esse vai ser o modelo que essa pessoa que está crescendo nesse meio vai reproduzir na família que ela constituir também. E aí, como que a gente vai pensar os conceitos de família, ou o que é um conceito de família dentro da Bíblia, se a gente não conversa sobre família? Família para muito além. E aí a gente vai e volta. Se família pode ser uninuclear, porque a gente não fala sobre ela. Ou agora a gente vai falar de outra questão. Se família é algo tão importante, por que uma pessoa que se divorcia não pode constituir uma nova família? A menos que ela seja traída.
que ela tenha passado por um processo de adultério ali, tem algum envolvimento em adultério, porque as famílias estão sendo privadas de continuar e a viver uma família saudável. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a revista Época noticiou porque tem influência da Igreja Adventista no primeiro divórcio homoafetivo do Brasil. Porque ela está tendo influência em um espaço onde ela tem, então, já que ela não aceita como membro, porque ela está usando a sua influência dentro de um relacionamento que a igreja não contempla oficialmente, sabe? E são coisas que a gente tem que pensar, porque se a gente pensar de que a igreja em Gana está defendendo a criminalização das relações homoafetivas, a gente olha, isso é algo que a igreja está se envolvendo no conceito de família, algo que tem que ser discutido de forma pública e não de uma esfera privada da igreja, quanto organização, para estar lá e defender a criminalização do direito à família, sabe? Ou quando ela vai tentar interferir, falando no processo de adoção, casais que querem adotar. Ou mesmo quando ela impõe de que para ser uma família tem que ser um pai e uma mãe, quando esse casal decide não ter filhos. E aí, como que a gente vai falar sobre essas questões de família quando ela não está disposta a falar de outros modelos, né, de família, outros métodos de se constituir família? E aí a gente volta também para uma outra questão, que foi a que o Roy trouxe pra gente. O Roy falou assim, mas a gente tem que pensar nas famílias polígamas. Basta ver como é a igreja ainda hoje, em alguns países que a poligamia é permitida. Como que é a relação da igreja? A igreja, por muitos anos, isso tem no estudo do Ronald Lawson, vai lá, mostra que a igreja adventista passou a aceitar os casais polígamos, as famílias polígamas, né? Passou a aceitar as famílias polígamas. Depois, por imposição da estadunidense sobre a parte da Ásia que tinham famílias polígamas e da África, a igreja vai e começa a falar, opa, a gente não pode mais aceitar esse modelo familiar. E aí, quando a igreja está interferindo até no que a sociedade na forma que a sociedade entende família, e ela fica ali, naquele cabo de guerra, tentando moldar a sociedade ao seu padrão e não sendo relevante à sociedade, que é completamente diferente. E é com esses daí que eu queria jogar para vocês também pensar. E outra coisa que a gente não pode passar batido é se a gente abrir essa seção da página do texto na revista e olhar o modelo de família que é apresentado ali. De 3 famílias que aparecem ali, se a gente pode chamar de família, não sei também, porque já que eles botam que tem que ser pai, mãe e filho, só tem uma família ali. São brancos. Começa aí. A revista está falando para um país de maioria pretos e pardos, sabe? E botou a família branca. Outra coisa que é apresentada aí é que a mulher está servindo dentro dessa imagem. Então a mulher já está num papel de cuidado. Dá uma definição ali de cuidado. E tá ali o pai fazendo, só com a criança no colo. Só assistindo. O pai é um espectador da família ali, nessa relação ali, que está apresentando. Tá, que é só uma imagem. Mas aí a gente vai para a segunda página, né, que é a página 10, que tem outra imagem. E novamente reforça o estereótipo de que o papel da mulher é só educativo dentro da família. E tá a mãe ali ensinando. E novamente uma mãe e uma criança branca. E aí no outro lado tá o pai, na página 11, um pai negro e uma criança negra. Porque o pai é só lazer. O pai não tem responsabilidade dentro dessa família. Ele só tá ali para ser o playground da criança. Tá brincando com a criança e cumpriu o papel dele dentro da parentalidade. Parece que foi isso que eles estimularam. E aí, como que a gente vai pensar? Porque ambos os casos, tanto da mãe ensinando, quanto do pai ali de playground ali, não tá contemplando nada que é o modelo da família também.
Porque talvez, acho que já que eles querem botar tanto essa questão desse cuidado, de um padrão de família dito bíblico, acho que seria mais interessante se eles tivessem botado pelo menos uma imagem de um culto familiar, sabe? Pelo menos eles iam estar passando uma mensagem do que eles acreditam institucionalmente, sabe? Mas não, reforçou vários padrões de estereótipos de que é uma família. Um pai que brinca com a criança e uma mãe que tá ali sempre para servir. Só isso que foi passado. E é isso, né? E aí, como que a gente fica vendo todo esse contexto aí de família apresentado pela igreja? Muito obrigada, John. Natália? Gente, boa noite. Alguém consegue me ouvir? Boa noite, sim. Beleza, então. Então, eu fiz a leitura no material. Então, como a Aquila mesmo diz, eu concordo plenamente com ela, aquela parte da religião, assim, é bem problemática. Ela, assim, ela analisou até mais profundo, né, que tem que ter a mesma religião. Mas eu, assim, o título daquela parte já foi meio problemático, né, falar que dá importância da religião. Assim, a religião é importante? Mas a religião não é o suficiente para a família se manter melhor, entendeu? Vai muito além da religião. Não é a única coisa que pode resolver isso. Uma outra coisa também que eu achei problemática é uma parte falando sobre as normas. Falando que tem que impor as normas, né? Eu vi uma parte falando desse tipo. Falando que, devido ao comportamento da pessoa, pode ter punições ou recompensas. Gente, isso vai gerar um filho tão frustrado, depois quando crescer, mas tão frustrado. Porque, olha, às vezes a gente pode dar o nosso melhor, mas nem sempre vamos ter recompensa por aquilo. Muitas vezes o mundo é sombrio, o mundo é mau, o mundo é perverso. A gente pode dar o nosso melhor, mas muitas vezes não seremos elogiados, não teremos recompensa, não teremos nada disso. Às vezes, nem sempre ter regras vai ser o melhor pra gente. E outra coisa que eu vi também, assim, mandei uma chat pra vocês no chat, né? Eu aconselho vocês a dar uma olhada sobre o lance da família tradicional. Eu acho que seria importante você dar uma olhadinha depois. E eu também vi... esse negócio de modelo de família tradicional também eu não concordo muito. Eu acredito que não existe um modelo para isso. Eu acredito que família é quando as pessoas se unem, independente se tem filho, se não tem, ou qualquer coisa. E independente disso, eu acredito que um casal pode ser uma família, no meu ponto de vista. E nem toda mulher nasceu para ser mãe, entendeu? É uma imposição daquele instinto maternal da mulher. Aquilo para mim, me deixa tão indignada com essa parte de colocar a mulher sempre na posição materna. Isso me irrita tanto. Gente, chega disso, né, gente? Nem sempre E outra coisa, olha, uma das brigas que eu tenho direto é esse negócio assim. Olha, eu milito incansavelmente em favor, embora eu não seja homossexual, eu defendo a ideia de que gays devem adotar crianças sim. E, nossa, eu já briguei com gente que vocês não têm noção. Tem que adotar crianças sim, as crianças podem ser amadas sim com os pais e viver normalmente com pais homossexuais. Bom, gente, isso é tudo. Obrigada, Natália, pela sua fala. Eu quero chamar agora a Estefânia, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a perspectiva dela desse estudo da revista. Ei, gente, tudo bom? Tudo bem? Então, eu vou falar menos porque duas coisas que eu ia tratar, o Jonathan tratou, assim, a questão do definir família e a questão da autoridade masculina na família, né? Acho que essas duas coisas atrapalham aqui. As 3 páginas da revista, com essas 10 regras, lembra muito a autoajuda, que é um grande problema, porque você transforma as regras e cria regras e as transforma em universais e vão resolver todos os problemas. Isso é uma grande mentira, não existe. E coloca uma coisa que a gente tratou na última live, né? Que é a questão da diminuição da subjetividade das pessoas, da questão da potencialidade, criatividade, identidade, enfim. Isso não vai ajudar. Então, acho que a gente, por exemplo, não definiu família.
O que é família? Sabe? Família é onde tem ajuda mútua, tem uma parte que fala até em ajuda mútua. É onde tem pessoas que cuidam de mim, que me amam, que me respeitam. Então acho que a gente precisa trabalhar com isso. Eles começaram trabalhando bem, eu acho, na questão dos 5 casos que eles colocam. Então eles colocam problemas sérios de família. Abuso sexual, eles colocam violência física, violência emocional. Então eles colocam família, família pode ter traumas parentais, famílias podem ter choques familiares, na família pode ter rejeição, na família pode ter desprezo, violência naturalizada, mas na família também pode ter amor, acolhimento, empatia, cuidado. Então isso é interessante. Só que eles vão fazendo lá as 10 regrinhas, né? E aí uma coisa que eu queria colocar é, primeiro, essa questão da separação que eles fazem entre esfera pública e privada, que no texto parece que está assim, um pouco acima das nuvens, mas você percebe quando ele fala um estereótipo bem interessante, que ele coloca bem assim, que a sociedade atual tem produzido uma grande quantidade de lares infelizes. Gente, a esfera pública e a esfera privada não é separada de forma tão... Parece no texto que o indivíduo é diferente na rede fora e quando ele chega em casa ele é outro. Isso é um grande problema para esse movimento que a gente trabalha, porque não é bem a verdade. A sociedade faz essa família ser doente, mas a família doente também faz uma sociedade. Então isso é uma retroalimentação que a gente tem que trabalhar. Não colocar separado como se as pessoas fossem na esfera pública uma coisa e na esfera privada outra. Isso nasce da Grécia, é Aristóteles, né, Platão trabalha com essa época, na época que está trabalhando a questão de democracia, de organização social, e nesse período muito antigo que as pessoas fazem essa separação. Hoje a gente não trabalha com essa separação tão rígida de esfera pública e privada. O movimento feminista trabalha pelo contrário, fala não, a esfera pública e a esfera privada precisam ser trabalhadas em conjunto, porque é nessa desculpa que mulher está na esfera privada é que as violências ocorrem, é nessa esfera privada que a gente pode passar a mão na cabeça de abusadores, a gente pode passar a mão na cabeça de grandes violências e naturalizar grandes coisas. Então não vamos trabalhar com essas esferas separadas, a gente vai trabalhar com essas esferas de forma conjunta. E aí a gente trabalha com algumas coisas que eu acho que ficou faltando, que o John falou, essa questão de definir família, que eu achei, se eu não defino família, eu não consigo trabalhar com o resto do texto de forma equilibrada, mas tá, a gente entende o que eles estão definindo aqui, e aí falam algumas regras, como a questão da prática da comunicação, e aí eu vou no que o Jonathan falou, se eu trabalho com autoridade, com luta pelo poder, com a naturalização da violência, onde um só tem o poder de decidir o que a família vai seguir, eu não vou ter comunicação. Se a gente parar para estudar, desde o primeiro Religa, as regras estavam sendo institucionalizadas, e como que aquelas regras irão atrapalhar isso daqui, é só a gente pensar. Coloca o homem como autoridade que você não vai ter mais comunicação. Você não vai ter respeito mútuo. Você não vai ter, por exemplo, responsabilidade compartilhada. Porque no Religa 1 a gente viu mulher como dona de casa. Então, assim, lamento. Então a gente tem que pegar qual material a gente vai seguir a regra. Se é esse material aqui, que eu achei que, apesar de ter uma linha de autoajuda, pelo menos dá uma definição melhor, que a gente pode tentar trabalhar com uma família um pouco mais saudável, a partir desses 10 conselhos, mas os 10 conselhos são contraditórios ao que a gente viu no primeiro Religa totalmente. Coloca o homem como autoridade aqui que a gente vai ver onde vai estar o exercício do respeito. Se eu coloco só um chefe e o resto tudo submisso dentro da família. Então, assim, muita coisa aqui meio estranha, gente, pra mim. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Natália. Não, porque se colocar o homem aqui em casa para poder dominar, aqui vira um caos. Não, é divisão. Eles colocam, por exemplo, existe apoio mútuo, né? Aí eles colocam. Tá onde que fica a divisão do trabalho doméstico aqui? Que no primeiro Religa eu tô para servir, querido. Aí aqui agora, então, eu tenho que ensinar a família a responsabilidade.
contraditório, né? Bem contraditório aqui para mim. E aí tem outras coisinhas, por exemplo, que ficou faltando, que eu tenho que trabalhar. É a questão do interesse da formação moral dos filhos. Eu acho interessante. Ai, desculpa, pensei que tinha caído. Caiu, gente? Stefânia? Oi, eu caí? Você caiu aí, então volta um pouquinho aí a sua fala pra gente entender o que você estava falando. Não, então, é isso. Eu achei o texto de autoajuda, claramente autoajuda, mas contraditório, primeiro religa todinho. Porque aqui, pelo menos, eu dou uma linha pra gente tentar fazer um diálogo, sabe? Um pouco mais equilibrado, ao meu ver. Só que ele é contraditório, o primeiro religa. Totalmente contraditório. Uma outra parte que fala sobre a questão de todos são responsáveis pela família, e eu acho interessante, é que a gente tem que levar em consideração é que a família não é algo individual. E a sociedade tem responsabilidade, a gente tem responsabilidade. Vou dar um exemplo. Como é que a gente tem responsabilidade de forma social com, por exemplo, filhos que não são meus, ou idosos, enfim. Todo mundo aqui tem um trabalho fora, né? Se eu chego no meu trabalho e vejo uma criança que foi maltratada, eu tenho responsabilidade legal pelaquela criança, de denunciar um abuso, de denunciá-la. Você que é professora, você tem responsabilidade. Esse fechamento de esfera pública e privada é perigoso por causa disso. Porque senão eu coloco só a responsabilidade na família. Então, se a família é que provoca, por exemplo, a maioria dos casos de abuso sexual, como é que é essa esfera privada que vai denunciá-la? Se os abusos estão ocorrendo dentro da esfera privada. Entende? Então, cuidado com essa separação tão fixa. Não é bem assim. Todos nós temos responsabilidade com o próximo. E o próximo pode ser o vizinho, pode ser uma criança que apareceu no meu hospital, um aluno que apareceu no seu colégio. É uma responsabilidade coletiva com a vida. Enfim. Então é isso, gente. Eu não vou falar muito porque algumas coisas o Jonathan já tinha falado, que era a questão da autoridade masculina e a questão do que definir família, que a gente não definiu aqui o que é família. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa... O que eu queria debater eram essas três coisas, duas o Jonathan já debateu, e a questão da separação da esfera pública e privada, que não vai nos ajudar a discutir isso daqui. Mas que no tema aparece umas 2 vezes. Muito bom, Stefânia, você levantar esse ponto da definição de família, que de fato o texto não traz, mas a gente pode resgatar um pensamento, né? Pensamento não, na verdade, um projeto de lei que rodou um tempo, parou no Senado, se não estou enganada, que era justamente essa tentativa da bancada evangélica de fazer o Estado fazer essa definição de família. E qual era a proposta, né? De que a família fosse entendida, né? Família tradicional, como essa que a gente descreve como família margarina, né? Cujo componente é pai, mãe e os filhos, tá? Num casamento heterossexual. E, no máximo, estendido para uma família onde apenas, por exemplo, a mãe ou o pai fosse o chefe dessa família, né? Então, mãe e filhos ou pai e filhos. Então, essa seria basicamente a proposta de lei de que a definição fosse essa. Só que a gente sabe que na esfera social, né, da sociedade, uma definição de núcleo familiar, o que seria aí essa descrição, de família, isso vai impactar mais tarde em políticas públicas, né, a serem pensadas, políticas públicas no tocante à saúde, à segurança e diversas outras leis civis que a gente tem. Então, para mim, o grande problema hoje da atualidade, né, dessa tentativa que a religião, e aí eu falo religião, basicamente a religião cristã, né, representada aí pela bancada evangélica, ela traz de problemática para esse tema hoje na política, é que ela tenta impor a sua visão particular religiosa, né, de família margarina, trazer isso para a esfera pública, a esfera social da sociedade. Só que a gente precisa lembrar que a sociedade ela é ampla, ela não é composta apenas
de cristãos, né? Muito menos de família margarina. E a gente tem que lembrar também que a religião é uma coisa, o Estado é outra, né? Importante que a gente sempre levante a bandeira da laicidade do Estado, né? Porque a partir do momento em que eu defino que família é aquilo que a minha religião fala, o que a minha religião defende, eu tenho que entender que eu estou, de certa forma, apartando, segregando outros modelos de família que não é aquele que eu acredito como ideal. E isso não é justo numa sociedade, porque a gente vive em sociedade, apesar de termos religiões. Então a gente precisa saber fazer essa separação, tá? Se você acredita, você que está ouvindo, você acredita que família, sua definição na sua religião, ou seja lá na sua crença, família é papai, mamãe e filhinhos, faz isso na tua família e tá tudo certo, né? Você tem respaldo para isso. Mas você não pode exigir que o Estado paute como realidade fundamental esse modelo, porque existem outras pessoas, outras formas de entender família, tá? E hoje, eu estava assistindo uma filósofa comentando sobre esse assunto, achei bem interessante que na atualidade a família, né, o que a gente entende de família já se diversificou tanto que a gente não pode simplesmente cravar e bater um martelo, família é isso, porque exatamente como eu tinha dito, existem vários modelos de família. Então, definir família ficou de alguma forma muito mais particular do que simplesmente uma definição que eu possa dar enquanto pessoa, porque para mim família pode ser uma coisa, né? Pode representar uma coisa, para você pode ser outra. Eu quero só aproveitar o gancho aqui para trazer uma questão muito pessoal que sempre me incomodou. Eu quando entrei na igreja lá em 2003, entrou eu e minhas duas irmãs apenas, né? Nós três. E eu lembro que sempre que tinha algum tipo de programação, principalmente Semana da Família, né? Era sempre a família Margarina que estava à frente, até porque, né? O departamental de lar e família, os departamentais era sempre família, né? Nesse modelo Margarina. Então tinha que ser papai, mamãe e tal. E eu lembro que sempre tinha situações ali no culto onde, de repente, no final da programação, agora eu vou pedir para vocês ficarem juntos com suas famílias. E aí eu ficava pensando assim, mas eu vou ficar junto de quem se eu não tenho família? Eu pensava, né? Porque a construção, como a gente está aqui falando, a construção religiosa de família é esse idealizado, né? De que é pai, mãe, filho. Mas eu já tinha uma família, eu não precisava ter essa família composta por papai, mamãe e filhos. A minha família, apesar de não ser essa, né, que era envolta ali no áurea de família ideal, não era minha, mas eu tinha uma família. Só que muitas vezes eu perdi essa percepção de família justamente por não se adequar àquele modelo, né? Então veja como de fato não descreve. E a maioria, na verdade, ali de membros da minha igreja faziam parte desse número, né, de pessoas que não fazem parte de famílias, papai, mamãe, filhinho, etc. Né? Eu vou convidar o Roy agora para falar. Ele quis voltar aí para trazer um aspecto que ele deixou em aberto na outra fala. Depois a gente passa a bola para o John. Roy, tá fechado. Agora estão me ouvindo? Ei, e se fez o som. Então, eu queria pegar o gancho do que a Stephanie estava falando sem coerência. Gente, é muita incoerência. Eu não aguento mais tanta incoerência. Daqui a pouquinho hoje vai voltar igual ao que se pregava na antiguidade. Cristianismos, e a gente vai aplicar adventismos, porque é assim, uma pluralidade de ideias e são contraditórias o tempo todo, que é muito complicado. A gente vê que as bases dos pensamentos dentro das lideranças da igreja, elas são muito falhas.
ao ponto de você ter ali uma pluralidade de ideias que se contradizem o tempo todo entre a grande massa das lideranças. Ou seja, a elite que comanda a igreja, ela mesmo se distingue. Um pensamento é assim, um jeito conservador desse jeito e um jeito conservador daquele outro jeito. É muita diferença. Enfim. Mas eu queria trazer um pensamento que a Áquila também estava trazendo ali, falando sobre as diferenças, as desigualdades de pensamento religioso dentro do lar, né, que afetam muitas famílias na atualidade dentro da Igreja Adventista. Eu sou filho de um casal que também tinha essas diferenças, né? Meu pai é cristão, mas ele não segue nenhuma religião, não seguia na época nenhuma religião cristã necessariamente dita, né? Acreditava em Deus, acreditava em Jesus e tudo mais. E minha mãe é adventista, de família de pioneiros locais e tudo mais, então é uma família bem rígida nessa questão de herança. E ainda bem que assim, que eles tinham um diálogo, que eles sabiam como trabalhar isso. Sempre foram respeitosos muitos com os outros. Então eu sou um caso que poderia dizer assim, não é exatamente julgo desigual, não é exatamente isso, né? Julgo desigual é uma coisa muito maior do que isso, muito maior do que uma imposição travada pela igreja por questão religiosa. E o verdadeiro julgo desigual, na verdade, é questão de pensamentos, né? É questão de pensamentos. Quando o casal não tem um pensamento igual, por exemplo, se o casal não fala, eu gosto disso e disso e disso. Mas eu gosto disso, isso é julgo desigual. É questão de pensamentos, é questão de gostos, é questão muito interpessoal entre os dois, né? Não tem nada a ver, porque eu conheço pessoas que são, por exemplo, adventistas, só que o pai e a mãe eram adventistas de um lado, porém eram do candomblé, da umbanda, budistas, católicos, evangélicos, pentecostais, evangélicos tradicionais, e que essas diferenças nunca acabavam atrapalhando a vida do casal, porque existe respeito. E o julgo desigual é o não respeito, o desrespeito à situação, né? E aí eu lembro, quando a Áquila estava falando sobre isso, da história que muitas vezes é colocada dentro da igreja, duas histórias, né? Primeiro é a história de Sansão, né? Com a questão ali da Dalila, porque ela é de cultura diferente, que não sei o que não sei o que lá, esquecendo que na verdade o vilão da história é o próprio Sansão, porque a Dalila estava ali vivendo no país dela, na terra dela, defendendo o povo dela, sendo que Sansão, que era o estrangeiro, que estava ali por forma de rebeldia. Era o homem que era rebelde da situação ali. Não tem nada a ver com a Dalila. A Dalila estava fazendo a parte dela como uma boa cidadã ali do povo filisteu, né? Quem que era o errado da história foi o Sansão, que se meteu onde não devia. Aí o pessoal vai querer... Aí cria a Dalila, não, você não pode se relacionar porque vem as Dalilas da vida, que vão te seduzir para os caminhos do mal, né? Colocando a culpa na mulher mais uma vez, sendo que o errado da história inteiro é o Sansão, que não deveria se meter com um país estrangeiro, né? Então assim, isso aí é outra questão que é muito debatido, muito argumentado dentro da igreja, sendo que as pessoas não olham pela ótica das coisas, né? Gostam de utilizar isso de forma errônea e prejudicando a imagem de personagens bíblicos que não mereciam tais características, né, populares. E o segundo caso, ele é também colocado muito a fundo para condenar a idolatria, que é o caso lá do Jacó com a Raquel, onde Rebeca, onde a Rebeca rouba os ídolos do pai dela. Raquel mesmo, né? mãe. Raquel, não é? Eu falei Rebeca sem querer. Raquel e Lia, então Raquel vai lá e rouba. Isso no capítulo 31, né? Quando ela rouba para adorar aqueles ídolos,
as pessoas esquecem todo o contexto histórico porque ela rouba, né? E eu lembro que as pessoas trabalham muito esse texto para condenar a idolatria. Ó, Deus mandou destruir os ídolos, então quer dizer que vai destruir os ídolos. Mas não, no caso ali dos ídolos, eles tinham um significado muito maior do que adoração. Os ídolos que Raquel rouba do pai dela, né? Ela tá trabalhando a questão assim de propriedade. Ela tá roubando o direito do pai dela ter aquela terra, né? Ela tá roubando os deuses que protegem a família dela, né? Então, assim, é uma questão muito de poder local. Ou seja, ela tá roubando ali, pedindo as bênçãos, que as bênçãos venham para ela. Fora a questão que ela sempre foi criada num lar politeísta. Então, isso também tem uma questão emocional envolvida, uma herança emocional envolvida. Eu acreditava nesses deuses quando eu comecei a minha vida, esse mundo. Meus pais me ensinaram assim, né? Então também havia esse momento espiritual sendo utilizado ali, né? Então assim, quando Jacó manda destruir esses ídolos, na verdade ele está querendo dizer o seguinte: não é questão só de idolatria, adoração a outros deuses além do Deus lá de Jacó. Ele está dizendo o seguinte: ó, esses deuses, eles não representam mais os deuses dessa família. Ou seja, eles não é eles que vão nos dar a terra prometida, não é eles que vão nos dar aquilo que a terra que emana leite e mel, não é esses deuses, é o Deus que eu vou adorar em Betel, que é o representante. Então vamos destruir esses deuses, porque esses deuses não vão fazer isso. Então a família num coletivo, né, vai destruir esses deuses. E é importante ressaltar que foi uma questão não apenas de Jacó, porque Raquel e Lia podiam muito bem ter escondido de novo os ídolos. Elas fizeram isso uma vez, elas podiam ter feito de novo. Elas foram lá e quebraram, porque elas começaram a compreender que quem iria fazer alguma coisa era o Deus ali de Sara e de Abraão. Então assim, elas compreenderam isso, né? Então quando elas quebram, elas estão quebrando aquele pacto da região ali de Canaã, de que aqueles deuses iriam proteger e iriam prosperar, sendo que agora eles estavam crendo em outros deuses, né? Era até uma questão de respeito você quebrar os deuses, porque se você jogasse fora como se fosse um lixo, era desrespeitoso, mas se você quebrasse aquelas imagens, era como se você estivesse dando um sepultamento àquela ideia. E o sepultamento era uma questão de lembrança, de confiança, de importância, né? Então tinha essa questão também, né? Então são algumas histórias que são colocadas e que são tiradas do contexto. E eu queria deixar aqui a dica de uma série. Até pouco tempo atrás tinha na Netflix. Na verdade ela é baseada num livro, né, que é A Tenda Vermelha, que é da Anita Diamante, que é a escritora. E ela conta a história das matriarcas de Jacó, né? Raquel, Lia, Bila e Zilpa, que são as esposas dele, né? Que através da Tenda Vermelha, elas contam toda a história dos patriarcas na visão das mulheres, né? É muito interessante esse trabalho, né? Essa literatura se vocês procurarem na internet, tem os 2 episódios do romance, que foi adaptado, inclusive a brasileira Morena Baccarin, né? Ela vai fazer parte do elenco, né? E essa história é narrada por nada menos que Diná, né? A única filha mencionada de Jacó na Bíblia. Então é uma outra leitura, um outro olhar envolto a essa sociedade, né? E a gente tem que abrir os nossos horizontes, abrir o nosso espaço de diálogo, olhar outras fontes, ter uma questão mais ampla para saber o que realmente é válido e o que não é válido, né? Mais uma vez ressalto que a gente tem que criar nossas próprias ideias, né, sobre determinados assuntos, porque se a gente for voltar e debater a mesma coisa de sempre, a gente acaba sendo copista e não pensador, né? A gente acaba copiando o que é dos outros, esquecendo de formar nossas próprias
ideias e criando nossa própria identidade. E não é, gente, não é de forma alguma a sua família que não faz parte da família tradicional de margarina, propaganda de margarina, que vai destruir a sociedade brasileira. O que destrói a sociedade brasileira são as pessoas que podem ser de qualquer família, tá? A gente só vai construir esse país, a gente só vai levantar esse país se tiver união. Como começa essa união? É através do amor. Então, vem falar com essa ideia que a família, o tipo de família X, Y e Z vão destruir nossa sociedade. Desculpa, mas quem destrói a nossa sociedade é a ignorância, é o preconceito, é a desigualdade. Mas o que ajunta é o amor, a igualdade social, a justiça social e tudo mais que envolve isso. E isso tem tudo a ver com o cristianismo, porque foi as heranças que Jesus deixou, que é o amor, e que esse amor se reflete na tolerância, na compaixão e na justiça social que estamos aí a ver navios, né, no Brasil. Então é isso, essa vai ser minha última colaboração hoje. Maravilhoso, Roy. Amei aí seu último comentário, de fato, que destrói a sociedade. São indivíduos, né? Indivíduos que podem fazer volume numa família tradicional, margarina ou não. Acho que é isso, resumiu bem. Vou passar aqui a bola para o John e depois a Natália vai falar novamente com a gente. Para mim também vai ser minha última contribuição de hoje. É a gente pensar na história da Ana do primeiro episódio, né, dessa temporada. De que a Ana não era adventista. Ela não sendo adventista, e ela tem contato com o material do Quebrando o Silêncio, ela não tem uma percepção do que o adventismo prega como família. A gente está aqui partindo de um princípio supondo de qual seja o imaginário que a revista está tentando passar, né? Já que ela não define o que é família. E aí é o chamado que a gente tem que ter, né? A uma percepção. Essa revista não tem definição do que é família e ela está sendo feita para atender pessoas que não estão em contato com o contexto adventista, que entende uma família da forma que a igreja apresenta, que é um pai, mãe e a prole, sabe? Esse é um ponto que a gente tem que questionar. Por quê? Não sei se vocês já viram, se vocês já leram ou ouviram na igreja de vocês, de que tem vários municípios no Brasil que, a partir do Quebrando o Silêncio, instituíram o Dia Municipal do Quebrando o Silêncio. E agora a gente está falando de uma esfera, né, de que uma iniciativa privada alcançou o espaço público para promoção de diálogo. Mas será que esse diálogo que está vindo a partir de uma iniciativa religiosa está vindo para atender os modelos e os tipos de famílias que essa sociedade tem? Já que o que essa religião, na esfera dela, no seu ambiente e no seu corpo de crença, representa que para ser família tem que ser dentro de uma família como que é o termo que eles usam? Família legal, monogâmico, casamento legal, monogâmico e heterossexual. Como que eu vou e pego agora, pensando os vereadores que pegaram essa iniciativa para tentar promover, será que eles tiveram também esse cuidado de entender o que é família? Porque se o que a instituição religiosa está pregando como família for aplicado na esfera pública como política, a gente tem um problema. A gente tem um grande problema, porque custou muita luta para conseguir que, por exemplo, a Lei Maria da Penha atendesse mulheres trans e mulheres trans e travestis. E aí, sabe? E aí, são, por exemplo, identidades de gêneros que a igreja não reconhece. E aí, como que a gente vai lidar com isso? Quando uma iniciativa religiosa toma um espaço público, e esse espaço público tem que legislar para todos, tem que acolher a todos, porque é muito bonito na hora de publicar lá aqui, o município, acho que é Duque de Caxias aqui no Rio, o município de Duque de Caxias vai
definir o 4º sábado de agosto para ser o Dia Municipal do Quebrando o Silêncio. Bacana. Legal. A gente vai debater isso como? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Porque a partir do momento que eu estou usando isso como uma bandeira de promoção institucional, de uma iniciativa institucional, o que o poder público falar e acolher os outros modelos de família, ela vai balançar a bandeira também pela promoção de direito para os outros modelos familiares? Ou ela vai continuar restrita de que, ok, a gente só defende a família que sofre agressão, e a gente só protege a família que sofre agressão sendo heterossexual e cisgênera, sabe? Essa é a minha última contribuição de hoje. Para vocês que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo, começar a pensar isso antes de chegar a agosto do ano que vem na igreja de vocês. Que isso seja um debate presente durante todo o ano, no espaço religioso e fora do espaço religioso, num lugar onde você está inserido, para vocês começarem a discutir isso. Porque o espaço religioso, que era para defender os direitos para todos, né, igualdade, não acaba sendo. Muito obrigada, John, pela sua participação. E eu queria só chamar a atenção a você aqui. Você comentou assim, a revista não define família, não define vírgula. Ela, de fato, não vai trazer isso textualmente, mas a semiótica está carregada dessa definição. O que é? As imagens que estão ali, né? Como que são essas imagens? Então, essas imagens estão dizendo tudo. Qual é esse modelo de família, né? Como a gente já falou aqui. E que eles mesmos utilizaram o termo, né, família margarina. Então, quem está ouvindo de repente esse podcast, não está vendo de fato a revista que a gente está citando aqui, mas na matéria da revista, a metade da primeira capa, né, traz uma família num café da manhã, pai com filha no colo. O John já até descreveu a cena, mas anteriormente, logo no começo, essa mãe servindo ali um suco para colocando algo assim, não sei se é um leite, um suco, no prato, na tigela da criança, o pai ali olhando aquele momento, né, bem propaganda mesmo de televisão, e eles trazem essa frase, né, textualmente, família margarina. E mais, essa família margarina existe, que é isso que eles querem dizer, né? A família margarina existe. E aí eu me pergunto, tanto tempo nós tentamos desconstruir isso na igreja, né? Trazer essa humanização das famílias e das pessoas, porque a gente muitas vezes requer uma perfeição das pessoas, e aí a gente traz. Eu lembro de semanas de orações em que era sempre falado isso, né? De que a família perfeita não existe e tal. E aí, de repente, ela traz agora, nossa, a família perfeita existe sim. A gente não pode deixar de lembrar que isso vem junto com essa onda ultraconservadora que se abate no Brasil e no mundo, né? Então, natural que agora o discurso mude e o discurso que antes era, olha, as famílias não são perfeitas. As famílias, algumas precisam de outros ajustes, são de outras formas e tal. Ela agora traz para esse caminho da margarina, da família perfeita, que a gente vê em comercial de margarina, né? Que todo mundo acorda de manhã, todo mundo lindo, ninguém tem bafo, né? Todo mundo tem um café da manhã farto. Geralmente essa família heterossexual, geralmente branca, né? Filhos sorrindo, mãe feliz ao estar servindo todo mundo, o pai comendo com um pouco de pressa porque está indo trabalhar para ganhar o pão e tal. Um animal, de repente, ali no contexto, um cachorrinho, um gato, enfim. E aí a gente agora volta para esse lugar raso de que a família perfeita ela existe, porque é isso que a revista tenta passar, e levanta ali 10 pontos para você fazer e sua família ser então perfeita. Como se fosse assim, como se pudesse ser assim, magicamente, tudo será transformado a partir do momento que você fizer esses 10 passos. É importante a gente lembrar aqui também que fazer os 10 passos ali que a revista propõe não garante, gente. Não garante
uma família perfeita. A gente às vezes pensa assim, eu vou fazer tudo certinho, né? E aí eu vou obter esse resultado. Seria tão bom. Mas a verdade é que a vida, ela não é uma equação matemática. A vida, ela tem N possibilidades, né? Então, quando você pensa em, eu vou fazer isso aqui, existem várias outras possibilidades de você fazer a mesma coisa de modo diferente. Ou de você fazer outras coisas e ter o mesmo resultado. Ou, de repente, você fazer e não dar o mesmo resultado. É isso. O ser humano é um mundo, cada um em si, né? Cada um de nós somos um universo à parte. Então, por mais que você faça o máximo que você puder, e aí eu vou lembrar de novo aqui a série, né, This Is Us, sem dúvida, aqueles pais ali, o Jack e a Rebecca, fizeram tudo que eles achavam que estava fazendo de bom, de bacana, para construir, né, para dar educação àquelas crianças e elas se tornarem adultos independentes, fortes, às vezes até sem traumas, né? A gente tem essa tara, não pode fazer isso com o filho porque senão vai gerar trauma. E aí quando você está tentando não gerar trauma, você já está gerando trauma, porque a vida é isso. A vida é traumática, a vida é cheia de percalços, é cheia de sofrimento. E mais uma vez eu quero ressaltar que a família perfeita não existe, essa família que faz tudo certo, essa família que é construída de papai, mamãe e filhinho, nem sempre ela dá certo. Inclusive aqui no Brasil é menos da metade da população, né, que vive de fato numa família tradicional, como a gente está vendo aqui, tradicional nesse termo de comercial de margarina. Inclusive alguém já comentou que não gosta muito desse termo tradicional, eu também acho, me dá asco só de ouvir, eu também não curto essa palavra, mas eu estou usando aqui a todo momento porque é o que o texto nos traz. E é justamente isso que a gente está tentando aqui desconstruir, aprender e entender que há outras formas de desconstruir uma família, tá? Natália é a última que vai falar aqui com a gente. Gente, ó, minha última vai para as considerações finais. Gente, ó, uma perguntinha. Alguém assistiu o documentário da Elise Matsunaga? Olha, eu acho que é bom todo mundo assistir, porque para poder tirar uma conclusão e olhar os dois lados, entendeu? Eu comecei a assistir ontem e vou continuar assistindo até o final. Mas enfim, vou contar uma experiência pessoal minha, né? Antes de mais nada, assim, que eles falaram de religiões iguais, né? Lá. Então, eu não sou filha de uma família inteira adventista, meu pai ele é adventista. E assim, parcialmente, os parentes dele por parte de mãe são adventistas. Os por parte de pai são todos umbandistas. E outra coisa também já por parte da minha mãe. Minha mãe era católica, minha avó católica roxa e ex-umbandista. Os pais da minha avó são todos umbandistas. E os partes da meu avô, assim, grande parte é bem católico mesmo. Assim, olha, isso não é ruim de tudo, porque, olha, por conta da minha experiência, eu acreditei que, assim, as famílias com religiões diferentes, no final, assim, gerou uma tolerância maior, assim, por conta da diversidade, sabe? Eu desenvolvi mais senso crítico, eu comecei a ter mais tolerância com as diferenças, passei a respeitar mais. Talvez eu não teria desfrutado de tudo isso se minha família fosse toda de religião igual. Eu penso desse jeito, assim, por experiência própria. É isso. Muito bom, Natália, obrigada. Inclusive, essa sua fala aí foi uma fala que uma amiga que estava aqui agora, recente, aqui em casa, a gente estava numa reunião e foi exatamente o que ela falou. Ela nasceu já num lar adventista, os pais dela, pelo menos a mãe dela já era adventista, mas parte da família dela, né, do lado do pai, era do candomblé. E aí ela disse que sempre que ia para a casa da avó dela, ela via, né? Acho que a avó dela era a mãe de santo, e via o pessoal que participava, né? Junto com a avó dela e tal, recebê-la, cumprimentá-la e tal. E aí ela via como que as coisas se davam ali dentro daquela religião, né? O respeito, a forma de se cumprimentar e por aí vai. E ela disse que ela nunca teve medo, sempre teve um respeito muito grande e ela cresceu
com essa mesma impressão de que ela se tornou mais tolerante por isso, por essa pluralidade, né, desde criança, de religiões, né, ali na vivência dela. Então, de fato, eu creio que se houver respeito, se houver entendimento que cada indivíduo é um indivíduo, não vai ter maiores problemas, né? Eu entendo que um pai e uma mãe da mesma religião, eles vão poder ensinar ali a seus filhos aquilo que eles acreditam, né? Mas é preciso, de fato, dar a esses filhos autonomia para que amanhã depois, caso eles sigam outra religião, isso não se torne um problema, né? Então, é preciso ter essa educação libertadora, que eu acho que foi o John que trouxe, citando Paulo Freire, né? A educação libertadora. É claro que eu vou ensinar aquilo que eu acredito para o meu filho. Eu não tenho como eu ensinar, por exemplo, a meu filho a ser católico. Foi o Roy que comentou, na verdade, nessa questão da educação libertadora. Então, eu não tenho como ensinar meu filho a ser católico, porque eu não sou católica. Não faz sentido nenhum, né? Mas eu preciso ter o respeito, a maturidade de entender que se ele crescer e ele conhecer, né, através de alguém, um amigo, ou ele participando, ou ele lendo, ou ele estudando, e ele entender que é aquilo que faz sentido para ele, eu tenho que entender que ele é um indivíduo e que faz suas próprias escolhas, né? Eu não posso requerer que ele seja uma extensão de mim. Então, eu acho que o pensamento é esse. John, você tá com a mão levantada, você quer falar? Ah, é no outro perfil. É no outro perfil que tá aqui levantado. Então tá. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje aqui na discussão. Eu sei que esse assunto, de repente, atravessa cada um de nós de uma maneira muito diferente, né? Como a gente tem um grupo aqui muito plural, e isso é maravilhoso, porque a gente consegue ter uma miscelânea de perspectivas, né? Eu entendo como esse assunto muitas vezes é caro para muitas pessoas, inclusive para trazer uma reflexão, para fazer um determinado comentário. Até porque, como já foi citado, né, acho que pela Estefânia, a família muitas vezes também ela é aquela que traz dores, né, que acaba trazendo também o abuso, a violência, e que por isso ela não pode ficar estrita no âmbito ali particular, né? Mas foi interessante essa discussão de hoje para a gente perceber, né, que a gente não pode definir família apenas naquilo que a gente entende como um ideal edênico, como é falado, né? Muitas vezes, o ideal edênico. Esse ideal foi perdido, gente, desde que a gente caiu em pecado, né? Desde que a humanidade se desligou ali do Criador. E desde então, desde aquele início ali, as famílias já não são perfeitas há muito tempo. Nós trouxemos esse arcabouço histórico através do Roy aí, né? Ao longo dos tempos, ele trouxe alguns exemplos de patriarcas também. Então a gente vê que a vivência da humanidade, ela passa por diversas estruturas familiares, né? E dentro dessas estruturas familiares, Deus está ali tentando salvar as pessoas. Então, a gente precisa deixar de trabalhar, na minha perspectiva, né, essa coisa do ideal, né, como se de fato fosse possível ser, né, ou ter algo ideal, e a gente passar a vivenciar aquilo que de fato a gente tem. Vamos trabalhar com o que a gente tem. A família não é uma mulher com seus filhos? Vamos trabalhar essa família, vamos ajudar essa mulher, porque muitas vezes a gente tem semanas de oração que traz esse elemento pai, mãe, filho, e que traz ali ensinamentos que a pessoa não consegue aplicar na vida prática dela, porque de repente não tem um pai. E aí a gente está ali falando, porque o pai tem que fazer, e se o pai não está presente, né? Então a gente tem que sair desse ideal e vir para a realidade, aquilo que acontece aqui no chão de fábrica, né? Na vivência de cada um. De repente não tem mãe, não tem pai, é avô e avó, ou de repente é só a avó. Então como que essas relações devem se construir? Como essas relações elas devem ser fortalecidas e deve ter uma contribuição aí da religião
para que essas famílias possam, né, ter mais autonomia também. Vamos pensar sobre isso, tá? Eu penso que esse é o ponto. Vamos trabalhar com a diversidade de famílias que temos. E é isso. Vocês ouviram até aqui o nosso estudo, o nosso diálogo. E esse é o som do silêncio, mais uma vez sendo quebrado aqui no nosso podcast do Religa. Abraço, um beijo e até o próximo estudo daqui a 15 dias. Passa lá no nosso Instagram, @Religa 2.0 e fique sabendo do nosso próximo tema. Obrigada. Agradecemos por ter quebrado o silêncio e desconstruído tabus. Sou um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Essa é uma parceria Religa. Beijos e até o próximo episódio.